Existem três tipos de homens dentro de um relacionamento. Qual deles será o seu? Esse é o assunto que nós vamos bater nessa live de hoje. Espero que seja um assunto que realmente venha somar muito para o teu casamento. Talvez você viva com o primeiro tipo, o homem que não faz nada. Você pede, você lembra, você explica, você combina com ele, e mesmo assim, tudo continua nas suas costas. E não é que ele não saiba o que precisa ser feito, né? Ele sabe, mas ele simplesmente não se move. Talvez você viva com o segundo tipo de homem, né? Que é o homem que fala que vai fazer, mas que faz mal feito. Faz pela metade, faz sem cuidar, faz correndo. E aí, no fim das contas, o que acontece? Dá mais trabalho para você do que se você não tivesse pedido para ele. Se você tivesse feito você sozinha. E aí você entra naquele dilema silencioso, né? Eu refaço tudo sozinha ou eu falo de novo? E eu crio mais um conflito no relacionamento. Agora, existe um terceiro tipo de homem, e esse é de longe o mais desgastante de todos. Mas sobre esse eu vou falar mais para frente nessa live, porque antes você precisa entender por que esses dois primeiros já te deixam tão cansada. A maioria das mulheres tenta resolver isso conversando, explica de novo, pede de novo, tenta com mais calma, e depois tenta com mais firmeza, e depois tenta não falar nada, e depois ela explode. E depois ela se culpa por ter explodido. E o homem do outro lado não muda. Não porque ele não ouviu, mas porque cada conversa vira para ele uma prova de que ele está falhando. E quando você fala, ele não escuta pedido, né? O que ele escuta? Ah, você não dá conta. Quando você tenta explicar como você se sente, ele não sente empatia, né? O que ele sente? Que ele nunca é o suficiente. E daí ele faz o que ele aprendeu a fazer desde cedo. O que os homens aprenderam a fazer desde cedo nessas circunstâncias? Ele se fecha, ele se defende, ele se afasta, ou ele faz de qualquer jeito, só para parar o assunto. E enquanto isso, você vai ficando cada vez mais cansada. E, e não só de fazer tudo, mas de carregar a sensação de estar sozinha dentro do relacionamento. Então, essa live é para te ensinar a falar tudo que precisa ser dito, colocar para fora, porque essa é uma situação que a gente vê acontecendo cada vez mais se repetindo nos casamentos. Então, não é para te ensinar a falar melhor com o seu marido, não é o intuito dessa live. É para te mostrar por que falar virou o desgaste e não solução dentro do teu relacionamento. Porque não adianta nada você falar com ele. E se você já identificou, enfim, com esses dois tipos de homem, fica comigo. Porque quando eu te mostrar o terceiro, muita coisa que hoje te machuca em silêncio vai finalmente fazer um sentido para você. Mas antes de continuar com essa live, eu quero te pedir uma licença para me apresentar rapidamente, caso você esteja chegando aqui agora. Meu nome é Thiago Raposo, eu sou terapeuta de relacionamentos. E a ideia desse canal é te mostrar como parar de se sentir sozinha no casamento. Como? Entendendo a cabeça do teu marido. Então eu trabalho todos os dias com mulheres que vivem exatamente o que eu comecei a descrever no início dessa live. Mulheres que convivem com homens que não fazem nada. Ou com homens que até fazem, mas fazem muito mal feito. E eu escuto praticamente todos os dias, nas minhas mentorias, né, com as minhas mentoradas, variações da mesma frase. Elas dizem mais ou menos assim: Tiago, eu não aguento mais. E não é um não aguento mais lavar uma louça. É um eu não aguento mais ter que pedir. Não é um eu não aguento mais organizar a casa. É um eu não aguento mais explicar o óbvio. Então, o primeiro tipo de homem, ele cansa porque ele te abandona na prática. Ele não briga, ele não confronta, ele simplesmente não se move. E você vai fazendo tudo, não porque você quer, mas porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Quem vai fazer se você não fizer? Porque ele não faz nada.
Já o segundo tipo cansa de um jeito diferente. Ele cria esperança, ele diz que vai mudar, ele diz que vai fazer, e ele até começa. E aí ele faz de um jeito que te frustra ainda mais. Porque, além de não resolver, ele te obriga a escolher entre refazer tudo sozinha ou engolir o incômodo para evitar um conflito. Então, esse é o tipo de homem que faz a mulher duvidar de si mesma. Porque ela pensa: será que eu estou exigindo demais? Será que eu sou chata? Será que o problema sou eu? E aqui está um ponto que quase ninguém te explica. Esses dois tipos de comportamento geram um desgaste silencioso, porque eles colocam a mulher num lugar impossível. Ela vira gerente emocional da casa. Ela é responsável por fazer funcionar, por lembrar, por cobrar, por manter a calma, manter o clima da casa, manter a ordem. E o homem, mesmo sem intenção, ele vai se afastando do papel de parceiro. E não é porque ele não te ama, é que ele não sabe ocupar esse lugar. E quanto mais você tenta corrigir isso conversando, mais o ciclo se repete. Você fala, ele se fecha, ou faz de qualquer jeito. Você se cansa. Ele acha que está tudo bem, porque não tem briga. E aí é exatamente aqui que entra o terceiro tipo de homem. Porque se ah, os dois primeiros que eu já falei aqui, talvez vocês já tenham conseguido, de certa forma, se identificar, se enxergar nessa história. Ah, se esses dois primeiros já cansam, o terceiro te esgota. Mas antes de falar dele, vocês precisam entender por que, que esse cansaço não é frescura, não é exagero, não é culpa sua. Porque quando uma mulher vive muito tempo tendo que sustentar tudo sozinha, isso não gera apenas uma fadiga física. Isso acaba gerando um esgotamento emocional. Você não está cansada só de fazer. Você está cansada de ter que pensar por dois, de lembrar por dois, de sustentar por dois. E isso não aparece de um dia para o outro. Isso vai sendo construído aos poucos, em pequenas frustrações diárias. Cada vez que você ajuda e nada acontece. Cada vez que você explica e nada muda. Cada vez que você precisa escolher entre falar de novo ou engolir o incômodo, o seu corpo vai entendendo uma mensagem silenciosa. Toda vez que isso acontece, você vai mandando uma mensagem silenciosa. Eu não posso contar com ele. E quando uma mulher chega nesse lugar, algo muito sério acontece. Ela começa a perder o chão emocional dentro do relacionamento. Então ela não sente mais parceira, né? Ela se sente responsável. E responsabilidade não gera conexão, gera peso. E é por isso que tantas mulheres chegam até mim achando que estão ficando frias, duras, indiferentes. Mas o que aconteceu, na verdade, é que elas ficaram sobrecarregadas. Demais para continuar sentindo, e sentir custa energia. E você já está sem reservas de energia. Então, agora, com isso claro, eu posso te mostrar o terceiro tipo de homem. Porque esse tipo de homem, ele não cria o cansaço. Ele leva o cansaço ao limite. Esse terceiro tipo de homem é o homem que desorganiza o que você já organizou. É aquele que desmonta o que você construiu. É aquele que invalida na prática todo o esforço que você fez para manter a relação funcionando. Você combina uma rotina, ele quebra. Você cria um acordo, ele ignora. Você organiza a casa, ele bagunça. Às vezes eu recebo relato de mulheres que falam assim: não é possível, Thiago. Eu passei a tarde inteira limpando a casa e tal. Ele chegou com o pé todo sujo, não limpou e já deixou um rastro pelo chão e já deixou coisas jogadas. Então você tenta estabelecer um mínimo de previsibilidade. Ele vive como se nada disso existisse. E não é de uma vez por outra, né? É um padrão. E não é um esquecimento pontual, é repetição. Não é falta de capacidade, é falta de comprometimento com o que é importante para você. Uma casa limpa, cheirosa, organizada,
tendo você uma jornada dupla, ou tendo você, enfim, essa dedicação para casa, e parece que ele simplesmente não se importa com o que você faz. Esse tipo de homem que faz a mulher sentir que está sempre começando do zero. Nada se sustenta, nada permanece, nada é respeitado. E isso gera um tipo de dor muito específica. Porque não é só cansaço físico, é uma sensação de não ser levada a sério. Você começa a sentir que aquilo que é importante para você não tem peso nenhum para ele. Que esse esforço não é protegido, que o seu cuidado não é valorizado e aos poucos algo vai mudando dentro de você. Você começa a ficar mais rígida, mais controladora, mais vigilante, não porque você quer mandar, mas porque você, se você relaxar, tudo desanda. Você passa a viver num estado de alerta constante, sempre consertando, sempre corrigindo, sempre ajustando. E isso é extremamente desgastante emocionalmente. Porque no fundo o que você sente é: eu não posso descansar. Eu não posso soltar as rédeas. Se eu não cuidar, ninguém cuida. E esse tipo de dinâmica rouba da mulher a leveza, rouba a espontaneidade, rouba o desejo. E aí acontece algo que muita mulher não percebe. Ela para de pedir, ela para de explicar, ela para de insistir. Não porque ela resolveu aceitar, mas porque cansou de se frustrar. Então ela continua fazendo, mas emocionalmente ela se fecha. E muitas vezes o homem interpreta isso como paz. Para ele fica melhor ainda a situação. Como maturidade, como normalidade. Quando na verdade é afastamento. Esse tipo de relação não termina com uma grande discussão, por exemplo. Ele vai se esvaziando aos poucos. E aqui eu preciso ser muito claro com você. Esse comportamento ele não muda na base da conversa. Porque toda conversa vai virar uma disputa. Toda tentativa de alinhamento vai virar uma defesa. Toda cobrança vai virar mais desorganização. E quanto mais você tenta explicar, mais ele se esquiva. Quanto mais você tenta organizar, mais ele quebra. Quanto mais você tenta sustentar, mais sozinha você fica. E é exatamente nesse ponto que muitas mulheres concluem mais ou menos o seguinte: não tem mais jeito. Ele não muda, isso não está funcionando. Mas o que quase ninguém te mostra é que tentar mudar esse tipo de dinâmica diretamente pelo homem só aprofunda o problema. A saída começa em outro lugar. E não é onde a maioria imagina. Talvez enquanto você ouve eu falar tudo isso, esteja passando um pensamento aí muito específico na sua cabeça, mais ou menos o seguinte: ah, tá, isso faz sentido, Thiago. Mas será que funciona na vida real? Será que não é bonito? Não é só teórico? Será que alguém de verdade conseguiu sair desse lugar? Então eu quero mostrar para vocês agora, né, uma história real, não uma explicação minha, não uma teoria, uma vivência, a história de uma mulher que chegou até mim exatamente nesse lugar de esgotamento que eu descrevi para vocês até aqui. Ela também achava que o problema principal era a comunicação. Ela também achava que já tinha tentado de tudo. Ela também já estava à beira de desistir. E em vez de eu contar essa história, enfim, com as minhas palavras, eu prefiro que você escute com as palavras dela, porque quando a gente vê alguém que parecia estar no mesmo ponto, né, que a gente, algo muda por dentro. Então, vou pedir para vocês prestar atenção nessa história agora, para vocês verem do que eu estou falando com vocês. Só a comunicação violenta, né? Só o embate e um puxando a corda de um lado, o outro puxando a corda do outro, o que ia acontecer era que ia arrebentar, né? E o casamento ia terminar, porque era uma zona de conflito tão grande, tão era quase uma guerra, né? Você ter Sim. qualquer tipo de conversa, qualquer diálogo bobo virava uma briga grande que demorava muito para ser solucionada. Quando uma mulher escuta algo assim, normalmente duas coisas acontecem ao mesmo tempo. A primeira é um alívio silencioso, porque ela percebe que ela não está louca, que ela não exagera, que ela não é fraca por chegar nesse nível de cansaço.
E a segunda é uma pergunta que começa a se formar na cabeça dela, que é mais ou menos a seguinte: ah, então talvez o problema não seja só ele. Talvez o problema seja o lugar de onde eu estou tentando resolver isso. Perceba o que mudou aqui? Essa mulher não chegou falando de técnicas. Ela não chegou falando de métodos. Ela chegou falando de cansaço, de conflito, de guerra diária. E a virada não aconteceu porque alguém mudou a outra pessoa à força. A virada acontece quando ela mudou a forma como se posiciona dentro da relação. E isso quebra uma objeção muito comum que eu escuto. Ah, mas se eu fizer algo, adianta? Adianta. Porque relacionamento não funciona como negociação de contrato. Ele funciona como um sistema emocional que, quando uma pessoa muda de lugar, de onde reage, o sistema inteiro é obrigado a se reorganizar. E isso não significa que tudo vira contos de fada. É importante vocês perceberem isso. Significa que o ciclo muda, a briga muda, o tom muda, a resposta muda, o ambiente muda. E talvez agora você esteja pensando, tá, mas se eu fizer tudo isso e nada mudar? Essa é uma pergunta legítima que você deve fazer. Afinal, você deve estar há quanto tempo? 5, 10, 15 anos vivendo isso? Essa repetição? Seja com o homem 1, seja com o homem 2 ou seja com o homem 3. Eu não sei qual é o homem que você tem aí. Mas muito provavelmente é um desses 3 tipos. E talvez você esteja cansado e talvez você se pergunte, tá, Thiago, mas e se eu fizer e tudo isso e nada mudar? Essa é uma pergunta muito legítima que vocês fazem. E muito mais honesta do que tentar descobrir como fazer o outro mudar. Então eu não quis te mostrar essa história para te assustar. Eu quis te mostrar para você entender onde ela estava antes dela procurar algum tipo de ajuda. Porque muitas mulheres que estão aqui agora estão exatamente nesse ponto. Cansadas, confusas, achando que já tentaram de tudo. Mas eu não quero que você fique só com essa imagem. Eu quero que você veja o que aconteceu depois com essa mulher. De 4 para 3 e talvez caminhasse para 2 ou 1 muito mais rapidamente. E hoje eu classifico como 8. Né? Eu acho que vai ter sempre alguma coisa para a gente evoluir, pode melhorar muito Sim. mais, mas assim, é uma evolução de 100%. Né? Mudou muito, mudou demais o meu relacionamento. Eu vejo que eu vou conseguir continuar com essa pessoa para minha velhice, que era o que eu queria desde quando eu casei. Percebe o que isso mostra? Não é mágica. Não estou falando de mágica aqui em nenhum momento. Não é um milagre, não estamos falando de milagre aqui, não. É sobre mudança de lugar interna. Porque quando você muda o lugar de onde você age dentro da relação, 2 coisas ficam claras. Ou a relação começa a se transformar, ou você para de perder tempo tentando sustentar algo sozinho. E nos 2 casos, você sai do modo de sobrevivência emocional. E isso é muito diferente de desistir. É parar de se anular. E agora que você viu que isso é possível na vida real, a gente precisa falar sobre um erro muito comum que quase toda mulher comete quando tenta sair desse ciclo. E que ninguém, enfim, sem perceber, né, enfim, elas tentam fazer isso e que mantém exatamente a dinâmica que ela mais quer evitar. E é isso que a gente vai começar a aprofundar agora aqui. E se está fazendo sentido para você esse vídeo até agora, se isso está te tocando de alguma forma, considere deixar o like, isso ajuda muito o nosso canal. Se você está acompanhando no YouTube, se você estiver em outra rede social, talvez dar um coraçãozinho, reagir de alguma forma, isso nos ajuda muito, é um termômetro para a gente seguir fazendo esse trabalho aqui para vocês, para que ajude vocês, de certa forma, a ter mais clareza. Então, depois de tudo isso, muita mulher começa a pensar que o problema é o tipo de homem que ela escolheu. Que escolheu errado, que sempre escolhe errado, tem dedo podre. Mas o erro que mais mantém esse ciclo não está no homem, está na forma como a mulher tenta sair dele. Porque diante aqueles 3 tipos de homem,
A reação mais comum é sempre a mesma. Ela tenta compensar, e se ele não faz nada, ela faz por dois, e se ele faz mal feito, ela refaz, e se ele desorganiza, ela controla. E isso parece muito lógico. Parece maturidade, parece responsabilidade, mas na prática isso empurra a mulher para um lugar muito perigoso. O lugar de quem sustenta tudo sozinha. E quanto mais ela sustenta, menos o marido precisa sustentar. E não é por maldade, mas porque o sistema se ajusta a quem carrega mais peso. E aqui que nasce a falsa sensação de que ela está sendo forte, quando na verdade ela está sendo sobrecarregada. Então muitas mulheres chegam nesse ponto achando que o problema é falta de amor, que o sentimento acabou, que virou rotina, mas o que acabou muitas vezes foi a energia emocional dela. Então eu quero te mostrar um trecho curto do depoimento de outra mulher que chegou exatamente nesse lugar. Vamos colocar aqui para vocês acompanharem. Suas coisas, né? Vamos cada um continuar fazendo suas coisas, não precisa estar junto, né? E era uma sensação bem ruim, eu queria a atenção dele, né? Sim. Eu buscava um lugar que eu não estava sendo vista. Repara uma coisa importante. Ela não fala de ódio, ela não fala de falta de amor, ela fala de ausência. De estar junto e se sentir sozinha. Esse é o ponto que muitas mulheres começam a endurecer, ou se conformar, ou viver no automático. E aí elas tentam resolver isso cobrando mais presença, mais atitude, mais carinho. Mas a cobrança não gera conexão, geralmente gera afastamento. E esse é o erro clássico. Tentar sair do cansaço usando a mesma lógica que levou ao cansaço. E é por isso que tanta mulher fica presa por anos e anos no relacionamento que não são ruins o suficiente para ela ir embora, mas também não são bons. E enfim, bons o suficiente para ela ficar em paz. E o que muda esse cenário não é fazer mais força, é mudar o lugar de onde você está, tentando resolver. Então, quando a mulher para de compensar, algo começa a se reorganizar. Quando ela sai desse papel da gerente emocional, o outro é obrigado a se reposicionar. E isso não acontece do dia para a noite. É importante dizer isso, existe um processo. Não acontece com frases prontas. Não acontece com a conversa isolada. Acontece quando existe um jeito certo de se posicionar, um caminho, uma estrutura. E antes que você pense que isso é só discurso bonito, eu quero fechar esse bloco mostrando o outro lado dessa paciente. Ela chegou cansada, se sentindo sozinha, achando que já tinha tentado de tudo. Mas em vez de continuar insistindo no mesmo jeito, ela mudou o lugar dela dentro da relação. Então, assista para vocês verem o que ela fala na sequência. Bom, na primeira sessão eu já senti diferença em mim mesma, né? Que primeiro a gente conserta a gente, depois a gente tenta levar para o outro os benefícios, né? Então, a primeira sessão fez muita diferença para mim, para eu me entender, eu me colocar no meu lugar, entender quem eu era, o que eu precisava, né? Melhorar também, porque ninguém é perfeito, não existe nenhum lírio dourado aí. Então, eu vi os meus erros, vi as minhas condições também para enfrentar momentos difíceis. Então, nem tudo está relacionado somente ao outro, né? É como você está se mostrando, quem é você perante o outro, né? Então, na primeira sessão, eu consegui já identificar em mim alguns pontos que eu poderia melhorar. E aí, na segunda, na terceira sessão, eu já consegui trazer as informações para dentro do relacionamento. E fazer o meu marido conseguir conversar comigo também sobre isso, né? Percebe o contraste? Não é que o casamento dela era irrecuperável. Ela estava exausta demais para continuar tentando do jeito errado. E quando a mulher encontra o jeito certo de se posicionar, duas coisas acontecem. Ou a relação começa a se transformar, ou ela para de carregar uma culpa
que nunca foi só dela. Porque existe um jeito certo de tentar. E ficar tentando errado por anos não é persistência, é desgaste. E quando isso fica claro, a pergunta muda, deixa de ser o seguinte: o que eu faço com ele? E passa a ser: qual é o jeito certo de fazer isso sem me perder de novo? E é exatamente isso que a gente vai começar a aprofundar agora. E talvez agora você esteja pensando assim: tá, Thiago, eu entendi tudo isso, eu entendi dos tipos dos homens, os 3 tipos, eu entendi onde é que eu estou errando, eu entendi que existe um jeito certo, mas eu não tenho mais força para tentar de novo. Eu já estou muito esgotado, já são muitos anos. E se isso passou pela sua cabeça, eu quero que você me escute com muita atenção agora. Eu não proponho que nenhuma mulher viva uma vida inteira de sacrifício, porque ninguém merece isso. Imagina. Eu não proponho que você aguente para sempre. Eu não proponho que você se anule para o relacionamento funcionar, para o casamento funcionar, porque que você mude os seus valores. Ah, porque você tem energia assim, você tem que mudar, você tem que fazer diferente. Não é isso que eu proponho. Que você fique se anulando agora por anos, esperando que um dia ele mude. O que eu proponho é muito diferente disso. Eu proponho 3 meses, 12 semanas. 12 semanas de tentativa consciente. 12 semanas com estrutura. 12 semanas com direção. 12 semanas sabendo exatamente o que fazer, o que não fazer e principalmente quando parar, porque é muito importante. Então, porque o que destrói a mulher não é tentar. O que destrói a mulher é tentar do jeito errado, sozinha, no escuro, por anos e anos e anos. E isso é algo que eu escuto praticamente todos os dias das minhas mentoradas. Elas dizem: Thiago, eu não estou cansada de tentar. Eu estou cansada de tentar sem saber se eu estou fazendo certo. Parece que eu estou no escuro, perdida. Então existe uma diferença enorme entre insistir e se sacrificar sem nenhum critério e se colocar num processo que tem começo, meio e fim, 12 semanas. Então, quando você entra num processo estruturado, 2 coisas ficam muito claras desde o início. Primeiro, você para de se culpar o tempo todo. Segundo, você para de carregar sozinho uma responsabilidade que nunca foi sua ou nunca deveria ter sido sua. E essas 12 semanas não são sobre agradar mais ele. Ah, então eu vou ter que agradar, começar a agradar ele. Não, não é nada a ver com isso. Não tem sobre engolir mais. Nossa, agora eu vou começar a engolir tudo, não vou falar nada, vou pisar mais em ovos. Também não tem absolutamente nada disso. Não são sobre você, enfim, se adaptar mais. É sobre aprender a se posicionar do jeito certo. É sobre entender como o masculino funciona. Sobre sair da reação emocional e entrar numa postura estratégica. E aqui tem algo muito importante que quase ninguém fala. Se depois de 12 semanas fazendo isso do jeito certo, com consciência, com estrutura, com acompanhamento, se mesmo assim a relação não responde, você não sai fracassada. Você sai como? Livre. Livre da culpa que hoje te prende. Livre daquela sensação de eu não fiz o suficiente. Livre do medo de estar desistindo cedo demais do casamento. Porque você vai saber com clareza que você tentou do jeito certo e isso muda tudo. A maioria das mulheres não está presa no casamento. Ela está presa na dúvida, presa no e se eu tentar mais um pouco? Presa no vai que agora vai. Presa no medo de se arrepender depois. Então, um processo com prazo, 12 semanas, tira você desse limbo emocional. Ele te devolve o controle. Ou a relação começa a se transformar, que seria ótimo, e eu até prefiro, essa é a solução que eu mais gosto. Depois de 12 semanas, a relação volta a funcionar. Ou você para de se perder, tentando sustentar algo sozinho.
E nos dois casos você sai do modo de sobrevivência. Nos dois casos você ganha. E talvez pela primeira vez em muito tempo você consiga respirar sem esse peso no seu peito. Porque o problema nunca foi amar demais. O problema foi amar sem direção. E por que vocês acham que esse programa se chama, né, a página se chama, o canal se chama, o método se chama Juntos na Mesma Direção? Porque muitos casais estão juntos, mas em direções opostas. E não funciona. Vira um cabo de guerra. Então é exatamente sobre isso que eu vou fechar essa conversa com você. Sobre como funciona esse jeito certo. O que muda quando a mulher para de agir no desespero e começa a agir com clareza? E se depois de tudo que você ouviu aqui, hoje, alguma coisa mexeu dentro de você, eu quero que você entenda uma coisa muito, muito importante. Essa live não foi feita para te dar todas as respostas. Ela foi feita para te mostrar que existe um mapa. Existe um caminho para parar de se sentir sozinha no casamento. Existe uma lógica por trás da cabeça masculina. Existe uma forma de se posicionar que não te destrói no processo. E mais do que isso, existe um jeito de testar esse caminho com clareza, sem se perder, sem se culpar e sem viver anos tentando no erro. Na próxima semana eu vou fazer um evento online onde eu vou te mostrar esse mapa. Não é uma aula, não é terapia em grupo. E não é mais não é um conteúdo motivacional. Eu vou te mostrar um mapa inteiro para você. Do começo ao fim. Eu vou te mostrar o que você está fazendo de errado e o jeito certo. Então vai ser um encontro onde eu vou te mostrar passo a passo como funciona o caminho para parar de se sentir sozinha no casamento, entendendo a cabeça do seu marido ao longo de 12 semanas. Então você não precisa decidir nada hoje no teu casamento sobre a sua vida. A live de hoje era só para te trazer clareza. Você não precisa decidir se você vai ficar, se você vai. Você não precisa prometer que vai tentar mais uma vez. Você só precisa dar um passo agora, que é ver esse mapa que eu vou te mostrar. Porque quando você enxergar o mapa, duas coisas acontecem. Ou você percebe que existe sim um caminho possível, como essas duas mulheres que eu coloquei ao longo dessa nossa live de hoje percorreram esse mapa. Ou você entende com maturidade que não dá mais para continuar do jeito que está. E nos dois casos você sai do desespero do teu casamento. Você sai da confusão. Você sai do modo de sobrevivência emocional. E é exatamente isso que esse evento vai te entregar. Clareza. Então, se essa live descreveu a sua vida melhor do que você conseguiria explicar, se você em vários momentos dessa live se enxergou, tá falando de mim, é exatamente assim que eu vivo, exatamente por isso que eu tô passando. Se você se viu em mais de um momento aqui, se você sentiu que está cansada demais para continuar, enfim, no escuro, então não deixa isso passar. O link para se inscrever nesse evento tá na minha bio. O evento é gratuito. Você não vai pagar nada. O evento é gratuito. Mas ele vai ser controlado. Ele vai ser transmitido num link fechado, porque vai ser um assunto muito denso e eu preciso que vocês que me escutaram hoje, que já passaram por toda essa preparação que eu fiz hoje, que já entenderam, estejam lá comigo. Eu não quero que uma pessoa que caia de paraquedas lá, sem saber sobre nada, enfim, sem que existem 3 tipos de homens, o que elas estão passando, caiam lá. O evento é gratuito. O link para se inscrever, se você está acompanhando esse vídeo no YouTube, está na descrição. Se você está acompanhando esse vídeo no Instagram ou no TikTok, está na bio. Vai lá na bio. Se você não sabe o que é bio, clica na minha fotinha para ir lá, enfim, na página principal, onde tem minha foto, todos os vídeos, está lá, o link está lá. Se inscreva. E esse encontro pode ser o ponto de virada que você estava esperando, mesmo sem saber. Eu te espero lá.